Vou dar início então a este segundo workshop que está focado e que está relacionado com o sucesso académico dos estudantes, sobretudo os estudantes de primeiro ano. Sejam muito bem-vindos e espero que esta segunda manhã de trabalho seja produtiva e seja útil para o vosso trabalho. Dizer para quem não esteve que este segundo workshop é o segundo membro de um par que nós quisemos desenhar como conjunto, e o primeiro workshop ocorreu há 15 dias e este agora vem dar continuidade com uma nova dinâmica. O conjunto está relacionado com um programa de trabalho da Reitoria da Inovação Educativa que consistiu em fazer estudos com base em entrevistas e discussões focais, grupos focais de estudantes de primeiro ano, docentes e coordenadores de curso, no sentido de auscultar as diversas percepções e perspectivas relacionadas com razões de abandono. Na sequência da apresentação dos resultados, que foi feita no primeiro workshop, vamos agora reinvestir e mobilizar esse conhecimento dos resultados para aquilo que são as nossas práticas. Vimos no outro workshop que há uma diversidade vasta de razões, muitas das razões não estão sob o nosso controlo, mas há uma categoria de razões que dizem respeito ao nosso trabalho como docentes e como diretores de curso. E é nessa categoria de razões que nos vamos focar hoje. Naquilo que está ao nosso alcance modificar, vamos fazer um esforço para modificar. Então, o workshop de hoje tem por objetivo partilhar, sistematizar, conhecer, experimentar estratégias pedagógicas e transversais que esteja ao nosso alcance implementar e experimentar nas nossas aulas e que possam ir ao encontro de algumas das expectativas e dos desejos dos estudantes, de maneira a que a passagem da escolaridade obrigatória no final do 12º para o ensino superior não seja disruptiva e não seja promotora de desistências e abandono. Então, para que amanhã comece, vou dar a palavra à professora Isabel Menezes, que vai dirigir-se aqui à frente do auditório para, pode vir já, Isabel. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e por estar aqui. A Isabel vai chamar e vai apresentar-nos as pessoas que foram convidadas para este primeiro momento desta manhã, que é uma mesa redonda com perguntas, respostas, reflexões, não é? Uma mesa redonda que daqui a nada se vai alargar também aos participantes. Não foram convidados, mas vão sendo a dada altura convidados a participar também. Quisemos que nesta mesa redonda estivessem representados não só os docentes, mas também os estudantes. E a partir deste segundo elemento deste par de workshops é esse trabalho que nós vamos fazer em conjunto, ok? Que é com docentes e estudantes. Então agora, uma boa manhã de trabalho, nós vamos estando e conversando, espero que corra tudo muito bem. Daquelas pessoas que não precisam de microfone, vou pôr aqui os microfones para as minhas colegas. Coisa para a gravação, é horrível. Então vou pôr assim, que é para não rebentar aí com o som. Bem, deixem-me então começar por, em primeiro lugar, claro, agradecer o convite para estar aqui presente e vou fazer a coisa a Hollywood. Portanto, é mesmo aquela coisa, era em off. Eu sei que isto era em off, não vai ser em off, vai ser em on, mas vou então pedir pela ordem das carinhas, estão a ver a ordem das carinhas que ali estão, e portanto vou pedir, quer que eu troque? Ok,
vou pedir, em primeiro lugar, e vou seguir aqui pela a professora Carlinda Leite, que peço que se junte aqui a mim. A professora Carlinda Leite, todos nós a conhecemos, evidentemente, é a professora catedrática emérita da Universidade do Porto, da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, presida a Comissão de Ética e é membro do Centro de Investigação e Intervenção Educativas, onde co-coordena uma comunidade prática de investigação centrada nas questões do currículo, avaliação, formação e tecnologias digitais em educação. Desempenha, neste momento, a função de provedora de docentes e investigadores da Universidade. Tem, enfim, realizado e desempenhado vários cargos em favor da educação e temos, claro, imensa sorte do trabalho que tem feito, incluindo, mais recentemente, no grupo de trabalho com a missão de propor uma alteração da formação inicial de professores, que foi agora recentemente colocada à discussão pública. E faz investigação sobre formação de professores, políticas de educação e do currículo, educação e diversidade cultural, as questões da tecnologia e também com muito trabalho no ensino superior. Carlinda, muito obrigada por ter aceitado participar. Isto tudo, claro, era enquanto ela percorria o tapete vermelho. Mas, não, sendo mais curta a distância, o efeito não é o mesmo. Eu estrago qualquer gravação. Se estão a achar que podiam usar isto, eu lamento dizer. Sim, continuando. Marina Serra de Lemos, posso pedir aviso aqui. A Marina é professora catedrática também da PSEU, coordenadora do Centro de Psicologia do Desenvolvimento e Educação da Criança, o SPDEC, e membro integrado do Centro de Psicologia. Tem coordenado uma linha de investigação sobre motivação há muitos anos, incluindo questões de autorregulação, sempre aplicada às questões dos contextos educativos, mas também do contexto de saúde. E coordenou uma associação científica ligada à EARLY, que é uma associação europeia de grande reputação nesta área. Tem desempenhado cargos na direção de vários ciclos de estudo da PSEU, incluindo na direção do programa doutoral em Psicologia, do mestrado em temas de Psicologia, participado nos conselhos científicos e pedagógicos da faculdade. Segue Helena Lopes. Helena Lopes é psicóloga na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, onde coordena o Gabinete de Orientação e Integração e desenvolve um conjunto de atividades ligadas aos estudantes, à consulta pedagógica, ao workshop de desenvolvimento pessoal e académico, ao apoio dos estudantes com necessidades educativas especiais e tem colaborado quer com a PSEU, quer com a Faculdade de Belas Artes do desenvolvimento e da implementação de unidades de formação contínua ligadas ao desenvolvimento pessoal dos estudantes e ao desenvolvimento de competências transversais. É doutorado em Ciências da Educação, é licenciada em Psicologia pela Universidade do Porto e especialista em Psicologia da Educação. Joana Ribeiro. A Joana vem também da PSEU, é finalista do mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde, está há 4 anos ligada à Associação de Estudantes da Faculdade e é atualmente a presidente da direção. Está também ligada à Associação Nacional de Estudantes de Psicologia e representa os estudantes da faculdade no Conselho Pedagógico e no CCMIL. É a primeira estudante embaixadora da OPP na Universidade do Porto e tem desenvolvido vários trabalhos de intervenção, nomeadamente no Gabinete de Investigação e Intervenção em Acolhimento e Adoção do PSEU e, mais recentemente, na Queima das Fitas, criou um grupo de trabalho ligado à prevenção de comportamentos de risco. E, finalmente, não menos importantes, o Carlos Pereira Alves, que é de Vila Real, que é estudante de mestrado em Engenharia Química, com especialização em processo de produtos, foi presidente da direção do grupo de estudantes de Engenharia Química da FEU, presidente da Associação de Estudantes, é atualmente vice-presidente da direção da Federação Académica do Porto, membro do Conselho de Representantes da FEU, membro da Ação Social e, atualmente, membro do Conselho Geral da Universidade do Porto. Nós estamos aqui perante um painel diversificado, naturalmente, para além do óbvio, quer dizer que temos estudantes e temos professores, temos, de qualquer das formas, um perfil de estudantes e professores muito particular e de funcionários da universidade. É minha colega, portanto, esta ligação que temos também, mas estamos a falar de pessoas que têm muita experiência e isso acho que é interessante destacar antes de lhes passar a palavra,
muita experiência também na ligação à gestão e na ligação à preocupação com questões pedagógicas na gestão. E, portanto, seguramente de sítios diferentes e de lugares de fala que são eles próprios diferentes, será muito interessante podermos ouvir o que tem para nos dizer hoje a partir desses diferentes pontos de vista. Carolina, tu és a primeira e eu vou controlar assim o tempo pedindo para os vossos 10 minutos serem mesmo 10 minutos. Então, olá, bom dia. Eu começaria que nos deram 10 minutos e como fui convidada para esta mesa, atendendo, foi mesmo dito, que estimulasse a reflexão sobre o papel docente no ensino superior, mas fui convidada devido à experiência que tenho e que de facto tem a ver com os anos, e eu, como sabia que ia ser controlada, sistematizei o que iria dizer, não sei se vai suscitar reflexão, mas isso serei avaliada no final, em 3 ideias, esperando que cada uma delas só gaste 3 minutos, senão fico pelas 2. A primeira é, sistematizei o que para mim me pareceu mais importante sobre o que a minha experiência profissional me tem confirmado e que está em linha com algumas ideias que eu tenho veiculado e que são geradoras de sucesso académico. Um segundo aspecto que eu considero que constituíram empurrões para a valorização da dimensão pedagógica na formação universitária e que eu também considero importantes para o sucesso académico. E um terceiro ponto que tem a ver com as estratégias que eu acho que todos nós sabemos que contribuem para o sucesso académico, para o autoconceito positivo dos estudantes e para o seu bem-estar. Relativamente ao primeiro ponto, eu devo dizer que quando associo o sucesso académico dos estudantes às aprendizagens que realizam, considero que o ensino só faz sentido se gerar aprendizagem. Eu devo dizer que antes de ser professora universitária, fui professora de Ciências da Natureza, por acaso Ciências da Natureza e Matemática, e fui formadora de professores do ensino não superior, na área das Ciências da Natureza. E para nós era muito claro na formação de professores que esta ideia da relação ensino-aprendizagem e, portanto, o ensino só fazia sentido se gerasse aprendizagem. E, por outro lado, o conhecimento, e estou-me ainda a referir à minha experiência, não como professora do ensino superior, o conhecimento que tem sido produzido na área da educação e nos anos 80 teve imensa influência no ensino não superior, um estudo de um psicólogo, do Howard Gardner, quando ele se referia às inteligências múltiplas e, portanto, passou a ser considerado, ou pelo menos veiculado no discurso do ensino não superior, que os professores têm de trabalhar com estudantes que têm diferentes tipos de inteligência e para os desenvolver devem valorizar aquela em que mas também criar situações em que eles desenvolvam outras aprendizagens que não correspondem ao seu ponto de partida. Isto para o ensino superior, e a minha experiência no ensino superior tem mostrado que quando, por exemplo, formamos grupos de trabalho em que existem estas diferentes condições de partida e, por outro lado, quando estas situações são bem geridas, não é? E isto eu reforço, quando são bem geridas, de facto, os estudantes no coletivo conseguem fazer aprendizagens mais amplas e mais profundas e mais sustentadas. Um terceiro aspecto que eu sublinhei, que eu selecionei, é o que tem a ver com a concepção da avaliação. No ensino não superior, o discurso de que a avaliação não é sinónimo de classificação circula há muito tempo. Inclusivamente, a legislação dos anos 90, que, aliás, até diria dos anos 80, mas depois a mesma, que ganhou muita força nos anos 90, que considera que a avaliação deve ser
deve ser usada para recolher informações que promovam a aprendizagem. Não é? E, portanto, esta ideia da avaliação não meramente associada a esta dimensão da classificação, e que também faz parte dos discursos académicos, dos discursos teóricos. A minha experiência tem-me mostrado que no ensino superior muitos de nós, e principalmente em algumas das áreas, ou não digo muitos, alguns de nós, e principalmente em algumas das áreas, a concepção da avaliação ainda continua amarrada à ideia de classificação. Mesmo na legislação, no regulamento da avaliação das aprendizagens da Universidade de Porto, que começou por ter, aliás, eu fiz parte de um grupo de trabalho que pretendeu fazer isso. Começou por usar estes conceitos de avaliação na componente formativa, na componente sumativa, etc., na componente diagnóstico, foi alterado, devo dizer que os nossos colegas de engenharia tiveram muita força nisso, nesta ideia da avaliação distribuída, e a avaliação distribuída, que também não tem mal, pode ser distribuída, mas foi muito associada a frequências e, portanto, a classificação. O que quer dizer que tem alguns efeitos, estabelecendo a relação com o sucesso académico, pode ter alguns efeitos, mas falta-lhe a componente de recolher elementos para promover aprendizagens. Espero só ter gasto 3 minutos com a primeira. A segunda questão que eu sistematizei e que tem a ver com os tais empurrões para a valorização da dimensão pedagógica na formação universitária e que, portanto, são promotores. E eu considero, claro que antes do processo de Bolonha houve alguns empurrões, nomeadamente a questão do insucesso, a do abandono escolar, do abandono, etc., etc., mas eu considero que o processo de Bolonha, no caso do ensino superior, ao alertar para que a docência no ensino superior devia organizar-se para promover atividades que representassem uma ruptura com o ensino meramente focado, orientado para a transmissão de informações, teve um papel importante. E teve um papel tão importante que, na altura, o então vice-reitor Marcos Santos, que tinha constituído um grupo de trabalho, aliás, da qual a Marina Serra Lemos, e que tinha 5 linhas de ação, e eu estive envolvida em 2 delas. Uma era a formação pedagógica ou didática dos docentes do ensino superior, e outra era a questão da avaliação da aprendizagem, naquele sentido que há pouco eu referi. E relativamente à formação pedagógica ou didática, devo dizer que nós optámos por criar aquilo que na altura designámos um curso experimental de formação pedagógica dos professores do ensino universitário na modalidade de grupo de discussão, e portanto só queríamos 25 elementos, e na primeira manhã que se abriu o curso inscreveram-se 27. E, portanto, contrariamente ao que eu pensava, que se iam inscrever, na altura ainda havia assistentes, porque estamos a falar de 2005, ainda havia assistentes, inscreveram-se alguns professores catedráticos. E, portanto, aquilo funcionou, foi de tal forma que depois, numa segunda fase, houve alguns colegas aqui presentes que estiveram presentes. Na primeira, a Preciosa fez parte dele. Bem, mas em síntese, voltando ao que eu estava a dizer, o processo de Bolonha constituiu um empurrão porque criou um discurso que nos alertava que nós no ensino superior também temos de promover a aprendizagem e também temos de zelar pelo sucesso académico. E, por outro lado, com esta ruptura, e por outro lado ainda criou esta ideia de que o ensino, para além de gerar aprendizagens, no caso do ensino universitário, tem de cumprir esta missão que é relacionar-se intimamente com a investigação e, portanto, ensinar com a investigação. E, portanto, como? 1 minuto e meio. Por outro lado, ainda acho que constitui um empurrão o alargamento da base de recrutamento dos estudantes. De facto, começaram a aceder ao ensino superior, eu
primeiro curso que realizei na Universidade de Porto, entrei em 1968, alguns de vocês, se calhar, não tinham ainda nascido. E o que era o esperado, o que eram os alunos, era completamente os alunos de hoje. É aquilo que o Howard Becker designava por cliente ideal, que está predisposto a aceitar tudo o que lhe é, a cumprir as regras e, portanto, menos acrítico do que nós hoje queremos. E, portanto, esta base a ampliação da base de recrutamento, de facto, também exigiu de nós, dos docentes, o estar atento, porque senão, até porque aquela imagem de que o bom professor é aquele que é o responsável pelo cadeirão, onde toda a gente chumba, também mudou completamente. E mudou por um outro empurrão, porque eu só reflexionei 3 empurrões para cada coisa, morreu por um empurrão, que foi o da avaliação dos cursos pela A3AS. E eu, como avaliadora da A3AS, e é evidente que se houvesse muito insucesso, nem era preciso levar muito insucesso. Se não houvesse um sucesso académico muito forte, é evidente que estava a levar uma recomendação, a perguntar porquê e esperar que houvesse uma melhoria. Ou seja, na minha ótica, a A3AS também constituiu um empurrão para nos lembrar que no ensino superior temos também de zelar pelo sucesso académico. E como eu já esgotei os 10 minutos, a terceira questão tinha a ver com as estratégias que promovem o sucesso académico. E eu devo dizer que primeiro sistematizei, não vou dizer agora, sistematizei-as e depois até quis compará-las com, se eu consultar o chat GTP, o que é que ele me diz? E não disse nada do que eu disse. O que quer dizer que, de facto, continua a fazer sentido nós pensarmos e depois, se quisermos comparar ou triangular as nossas perspectivas. E, portanto, mas também não as refiro, porque provavelmente depois no debate haverá. Muito obrigada, muito obrigada. Temos mesmo que usar isto, é? Bem, bom dia a todos, felicitar a organização e a presença dos participantes. Eu selecionei também pensando, de facto, nos 10 minutos, selecionei também 2 ou 3 questões que, se não disser todas, vou ali copiar a minha colega em termos de abordagem. Bom, a primeira coisa que eu gostava de dizer é que, quando se pensa, de facto, no sucesso académico, eu, em particular, penso na motivação, porque é a minha área de investigação, de interesse, de estudo, por aí fora. E fico, muitas vezes, até um pouco perplexa, porque, digamos que a universidade, as faculdades, os cursos, as disciplinas, indo agora mesmo ao contexto de sala de aula, colocam à disposição dos alunos uma quantidade de variedade e riqueza de recursos absolutamente fantástica. É de facto, digamos, com certeza que depois há situações melhores e piores, mas quer dizer, há uma variedade de coisas interessantes e apelativas para muita gente nestes contextos, no ensino superior de que estamos a falar. E, portanto, acho também que tem chegado ultimamente, mais recentemente, à universidade, uma representação social que, do meu ponto de vista, é muito injustificada de facto, mas chega e, enfim, deve ter as suas justificações nos níveis mais básicos de ensino, de que isto de aprender, de estudar, de ter que ter sucesso é uma chatice, uma coisa horrível, coitadinhos dos alunos que vão se confrontar com professores, com colegas, com aulas intermináveis, aborrecidas, bom, por aí fora. Não é que não haja situações dessas, naturalmente há, e é para as evitar também que nós vamos trabalhando. Mas há, de facto, uma riqueza enorme e que eu acho que é pouco aproveitada, de facto, ou seja, pode ser mais bem aproveitada. Mas, portanto, eu não parto da base de que nós no ensino superior temos um ambiente motivacional miserável ou muito fraco e que é preciso, enfim, acho que há muita coisa a mudar, muita coisa, mas há um ambiente muito rico e, portanto, eu centrar-me-ia mais em como potenciar essa riqueza.
A questão da motivação é aqui uma questão com um papel absolutamente determinante, porque por mais recursos que nós possamos disponibilizar aos estudantes, para que esses recursos se transformem em aprendizagem, empenho e desempenho, esperemos, mas enfim, isto não é assim tão linear, mas empenho também tem que ver com o desempenho e com a aprendizagem, obviamente, mas portanto, para que os recursos que nós colocamos à disposição, tem que haver um processo que é um processo do estudante, um processo do indivíduo, neste caso do estudante, e é um processo motivacional. É um processo que transforma os recursos em alguma coisa, num determinado sentido. Motivação é mesmo isto, é o que ativa, energiza neste sentido mais de força, enfim, e dirige, portanto, selecionando alvos, e dirige o comportamento para um determinado objetivo, certo? E, portanto, sem isso, sem este processo, que é um processo mais interindividual, chamemos-lhe assim, os recursos não se transformarão em resultados, certo? E, portanto, daí a importância da motivação. Quando falamos de motivação, há uma coisa que eu acho que é muito importante para quem não conhece a motivação, obviamente, para quem conhece isto é uma coisa óbvia, que é o facto daquilo que nós chamamos de crenças motivacionais. Okay, o que é que são as principais, que há muitas, enfim, mas as principais, toda a gente as conhece por designações, enfim, aparentadas a estas. Autoeficácia, expectativas e valores ou objetivos, certo? Estas são as três, e é o funcionamento destes três elementos que põe em marcha o tal mecanismo motivacional que transforma recursos em resultados, certo? E, portanto, estes três elementos podem constituir uma excelente grelha de análise daquilo que são as estratégias de ensino, por exemplo, certo? Em termos de se elas, de facto, parecem serão eficazes ou não, certo? Há um aspecto, dos dois ou três aspectos também que queria salientar, relacionado sempre com estas crenças. Portanto, para os professores conhecerem estas crenças dos seus alunos é absolutamente fundamental. Os professores podem, mais diretamente ou mais indiretamente, tentar perceber qual é o sentimento de autoeficácia, quais são as expectativas e qual é a valorização que os estudantes fazem da sua disciplina ou de uma das suas disciplinas. E não é obrigatório que os estudantes, por exemplo, todos valorizem muitíssimo aquela disciplina. Eu estou, para já, a chamar a atenção para a importância de conhecer isso, saber, tentar perceber, diagnosticar, entre aspas, não é? Quais são, porque a partir daí, todo o planeamento que fizerem e que se baseie no conhecimento dessas características motivacionais dos alunos é fundamental. Muitas delas, notem, os alunos trazem para a sala de aula, certo? E às vezes trazem muito de trás, não trazem... Agora, é verdade que, como dizia no início a professora Isabel e a professora Sónia, aquilo que, digamos, se pode fazer em sala de aula é o que nós temos mais à mão e, portanto, poderá ser mais eficaz. E, portanto, apesar deles as trazerem, é muito importante saber quais são, em que ponto vêm, mas depois o contexto, a estratégia de ensino por aí fora é que poderá alterar no sentido, e a ideia é sempre esta, é usar favoravelmente as crenças favoráveis, as crenças motivacionais que são favoráveis já, e ajudar os alunos a repensar, a reconsiderar pelo menos crenças desfavoráveis, como por exemplo, isto não me interessa para nada, certo? Bom, um parênteses, todos os estudantes podem ter matérias mais e matérias menos em termos do seu interesse. E nós não vamos pôr todos os estudantes a gostar imenso ou valorizar imenso todas as matérias. Esta é outra noção que me parece importante. Uma noção relacionada com o esforço e com o empenho, que é outra questão que me parece muito importante quando falamos de sucesso e de aprendizagem. Houve durante muito tempo um grande equívoco em relação à motivação intrínseca, certo? Toda a gente deveria ser ensinada no sentido da motivação intrínseca. Isso é uma impossibilidade, é absolutamente inexecuível, é irrealista. E, portanto, quando não há motivação intrínseca, em que é que ficamos? Apenas na extrínseca? A extrínseca, como sabemos, tem uma série de malefícios, digamos assim, porque quando não há incentivo e reforço, lá vai o comportamento outra vez, lá desaparece. Bom, há aqui todo um conjunto de investigações e de modelos muito interessantes sobre o que é a motivação interna, que nem é intrínseca, nem é extrínseca e é maleável, é a internalização da motivação, é um processo que o professor pode facilitar. Ainda a propósito do esforço, um último aspecto
enquanto, por exemplo, as crianças até nem distinguem esforço de capacidade, à medida que nós nos desenvolvemos aquilo que nós chamamos uma relação, digamos, antagónica entre o esforço e a capacidade, de tal forma que se eu vou vendo ou vou percebendo, vou acreditando que tenho pouca capacidade numa determinada matéria ou num determinado tipo de, enfim, na memória ou seja o que for, quanto mais eu me esforço para conseguir realizar essa atividade, mais ameaço a minha percepção de capacidade. E é essa relação compensatória, a crença nessa relação compensatória, que é, de facto, muitas vezes responsável por pouco esforço. Não é o único responsável por pouco esforço, mas é um e é importante. E, portanto, perante uma situação de mais insucesso, por exemplo, insistir para que o indivíduo se esforce pode ser absolutamente contraproducente, certo? Portanto, é preciso associar aqui oportunidades de sucesso, enfim, depois há muitas estratégias visando isso, né? Mas esta relação compensatória, a crença nesta relação compensatória é um aspecto importante. É evidente que há também uma questão importante, para terminar talvez, que é, imaginei eu que estava perto, que são duas ideias muito básicas. Primeiro, a motivação não é qualquer coisa do tipo interruptor, ou seja, liga, desliga, não, é um processo contínuo, certo? E tem que ser mantida durante muito tempo. Às vezes houve a ideia de que nós motivamos, por exemplo, entusiasmando as pessoas com qualquer coisa, então agora vamos ao sério. Pronto, agora já estão motivados e agora vamos... Bom, não, a manutenção da motivação é absolutamente crucial, não é um processo assim. E outra coisa, lembrar sempre que a motivação para a realização académica é um foco motivacional e que nós todos somos simultaneamente motivados para diferentes e diversos focos. E nos contextos educativos, para além do académico, o social e o relacional desempenham um papel fundamental naquilo que é a disponibilidade do estudante para aprender e para estudar e, enfim, se desenvolver. Muito obrigada. Muito obrigada, bom dia a todas e a todos. Como a professora Isabel Menezes já teve a oportunidade de dizer, o meu nome é Helena Lopes, eu trabalho na Faculdade de Engenharia e agradeço o convite, que me honra obviamente estar aqui junto de uma plateia e de uma mesa tão ilustre. Eu vou tentar aproveitar estes 10 minutos, que parecem mais longos quando se prepara uma coisa destas do que quando se vem aqui falar, para partilhar convosco alguma da minha experiência como psicóloga na Faculdade de Engenharia. Eu estou lá há 25 anos e, naturalmente, que o objetivo final do nosso trabalho é promover o bem-estar e o sucesso dos estudantes. Bom, primeiro aspecto, a primeira questão, o primeiro desafio é o que é esta questão do sucesso, o que é o sucesso, não é? E este conceito de sucesso muitas vezes tem... por todos nós, uma leitura mais quantitativa, dentro da razão, o que eu quero fazer e os resultados que consigo. Felizmente, nos últimos anos tem tido, obviamente, uma relação mais qualitativa. O que é o sucesso? É aquilo que o estudante pretende desenvolver, é aquilo que é a missão da escola para a promoção de competências que não são exclusivamente de ordem cognitiva e intelectual, mas também de ordem social, comunitária, comunicacional, relacional e por aí fora. E, portanto, parte do trabalho que o gabinete onde desenvolvo atividade tenta, enfim, desenvolver tem a ver com este conceito de sucesso e, obviamente, que isto não é feito, enfim, à revelia daquilo que são as orientações que a Universidade e a Faculdade de Engenharia, em particular, nos têm dado e nos permite, digamos que, desenvolver. O trabalho que fazemos na Faculdade de Engenharia e, enfim, tentando situar-me um bocadinho mais nos alunos de primeiro ano, tem a ver com a promoção da integração destes estudantes e do bem-estar, mas não podemos excluir nesta questão o que está antes do momento da entrada, e nós temos efetivamente, como disse a professora Carlinda, um ensino cada vez mais massificado e relativamente democratizado, se calhar diria eu. Continuamos a ter uma universidade essencialmente regional, ou principalmente regional,
e alguns estudos vão revelando que o nível socioeconómico e cultural dos nossos estudantes ainda não abarca toda a nossa sociedade. Ainda continuamos, apesar de termos massificado o nosso ensino, continuamos a ter, obviamente, uma faixa de estudantes que ocupa um determinado nível sociocultural e económico. De qualquer das formas, vamos tendo, obviamente, cada vez maior diversidade. O que é que nós fazemos com estes estudantes? No primeiro ano, trabalhamos com os mentores, acreditando que o apoio dos colegas, o apoio dos pares é absolutamente fundamental, acreditando, isto está mais que retratado na literatura neste âmbito, que é absolutamente fundamental e, na verdade, que saindo do discurso mais científico, o discurso dos pares é fundamental para os estudantes que vêm para a universidade no seu primeiro ano, primeira vez. A Faculdade de Engenharia faz todos os anos uma sessão de recepção aos novos estudantes, onde fala o senhor diretor, a pessoa que está, neste caso, a senhora vice-presidente do Conselho Pedagógico, falo eu, fala a Associação de Estudantes. Eu sempre que depois falo com os alunos, passado uns tempos, o que é que eles se lembram, o que é que eles ouviram daquele discurso, é o discurso ou da Presidente da Associação de Estudantes. Os outros, adeus, não vale a pena. E, portanto, o papel dos pares como sendo absolutamente fundamental, é nesta idade que realmente o grupo tem também uma importância muito grande e tem grande influência na motivação, e esta questão da motivação que a professora Marina Serra Lemos trouxe ainda agora tem, obviamente, também um substrato aqui relacional e social, porque esta importância do grupo de pares é fundamental. Bom, mas passando a outras atividades que fazemos, workshops de desenvolvimento pessoal, como na apresentação que a professora Isabel Menezes fez, também foi referido, nós tentamos trabalhar com estes estudantes algumas questões relacionadas com a gestão do tempo, que é alguma coisa que é pedido por eles muito, quando perguntamos em que é que os estudantes gastam o tempo, muito na realidade virtual, muito nas redes sociais, e eles têm esta autocrítica. Difícil depois é ativar estratégias e continuar, persistir nelas para exercerem algum autocontrole e não procurarem, provavelmente, uma recompensa imediata que aquelas ferramentas dão. Isto também vai encaixar aqui um bocadinho nas questões da motivação, o que é o resultado imediato de estar a publicar ou a ver o que é publicado pelos colegas, muitas vezes à distância, e o que é a recompensa de estar a estudar uma disciplina que é difícil, com uma avaliação que é a meio do semestre ou com um trabalho que tenho que fazer em grupo, e isto também muitas vezes é difícil e exige um trabalho de continuidade nestas questões da construção de uma relação de pertença e de interioridade com as matérias e com a instituição. Grande parte deste trabalho é feito em atendimento individual, os estudantes procuram-nos essencialmente para apoio individual. Talvez não esquecer que estas questões do grupo de pares também é muito estruturantes, mas também muito para mostrar o que se tem de bom e o sucesso. Quando as pessoas estão numa situação de insucesso, muitas vezes isolam-se, não partilham, e também por isso penso eu que as iniciativas de promoção do sucesso académico, como discutir estas questões, pensá-las em grupo, muitas vezes nós temos principalmente estudantes de anos subsequentes ao primeiro ano e muitas vezes dizem, eu se soubesse que o gabinete existia antes, eu se soubesse tinha procurado antes, eles sabem. Fica lá mais para trás na cabeça, mas talvez porque queiram explorar primeiro os recursos pessoais, talvez porque o primeiro ano também é um ano de algum deslumbramento, talvez porque há questões vocacionais muitas vezes na escolha do curso e que nos aparecem também muitas vezes. Estas iniciativas em grupo normalmente são procuradas por estudantes em anos subsequentes. Portanto, o primeiro ano é um ano onde há muita investigação sobre esta questão da adaptação e sobre o sucesso, onde há muitas vezes resultados efetivamente menos favoráveis, mas de facto a procura dos serviços de apoio surge normalmente mais tarde. Estarei provavelmente nos meus longos 10 minutos para terminar. Gostava de dizer-vos que no pós-pandemia houve, efetivamente, nós temos empiricamente notado mudanças na procura dos estudantes. Esta diminuição do estigma em torno da saúde mental, da procura dos serviços de apoio, efetivamente, nós temos-la comprovado. Eu posso dizer-vos que ontem abrimos uma inscrição para um grupo de apoio para estudantes de doutoramento e as inscrições fecharam ontem.
E, portanto, as pessoas têm muito mais avidez nesta altura, estão muito mais atentas às questões do seu equilíbrio, da sua saúde mental. Enfim, um mimo para os docentes, normalmente na Faculdade de Engenharia, na nossa consulta, nos nossos workshops, nas intervenções que fazemos, não há grande queixa dos docentes, muito menos no primeiro ano, porque há um cuidado, efetivamente, de as abordagens pedagógicas não serem, enfim, chocantes em relação ao ensino secundário, e os estudantes normalmente autoacusam-se, portanto há aqui um locus de causalidade mais interno relativamente às questões do não ter sucesso. Corre bem, os professores são ultra disponíveis, as coisas normalmente têm imensos recursos disponíveis, eles reconhecem tudo isto, mas depois há fatores de outra ordem, penso que eventualmente desenvolvimentais, emocionais, que muitas vezes, e vocacionais, que estão na razão do insucesso. Portanto, temos tentado trabalhar muito na promoção do desenvolvimento, do autoconhecimento destes estudantes. O que é que fazemos também? Para terminar, alguma consultoria a docentes, quando ela é requerida. Temos estado também um pouco de bastidores, e como disse a professora Isabel Menezes, felizmente a Faculdade de Engenharia envolve-nos em alguns processos de tomada de decisão e de gestão estratégica para as questões pedagógicas e desenvolvimento dos estudantes. Estamos também ligados às questões de algumas bolsas de mérito para estudantes. Somos nós que estamos nesse processo de atribuição dessas bolsas, portanto as questões financeiras também não serão de deitar fora desta equação que estamos aqui a discutir hoje, e cada vez mais, temos cada vez mais estudantes com talvez uma pobreza envergonhada, de uma classe média que tem dificuldades em pagar propinas, dificuldades em pagar o alojamento, e isto são fatores que também interferem com o sucesso, quer queiramos, quer não, e acho que é absolutamente indiscutível, e portanto temos algumas bolsas de mérito e algum angariar de fundos para ajudar alguns estudantes. E por último, não podia deixar de referir também que estamos ligados aos processos de atribuição do Estatuto de Estudante com necessidades educativas específicas ou especiais. Tentamos acompanhar estes estudantes, o perfil destes estudantes é cada vez mais diverso e mais numeroso. É difícil, é um processo muito difícil, porque discutir os apoios que a escola pode atribuir a estes estudantes é um processo idiosincrático e tem a ver com a informação médica ou de técnicos especialistas que nos fazem chegar, e depois tem a ver também com a idiosincrasia de cada curso, como é que é feita a avaliação, o número de estudantes e por aí fora. O resto talvez possa deixar para o momento da discussão. Muito obrigada. Então, bom dia. Quero começar também por agradecer o convite por cá estar e cumprimentar a mesa Clara e a plateia aqui presente. E eu vou começar desde já por lançar-vos um desafio que funciona muito bem quando eu faço com estudantes, portanto eu espero que funcione bem aqui também. Portanto, eu queria pedir-vos para fecharem os olhos, eu vou fazer algumas questões, ok? O objetivo é que ninguém tem que ver as respostas uns dos outros, só quem está aqui é que vai ver, e só com a resposta afirmativa é que levantam o braço, ok? Pronto, então peço-vos que o façam, por favor. E, portanto, queria questionar, quem é que tem aqui, portanto, na vossa unidade orgânica, quem é que tem iniciativas de integração para estudantes de primeiro ano, na sua faculdade? Quem é que tem iniciativas de promoção de saúde mental? Quem é que considera que existe uma boa relação docente-discente na sua unidade orgânica? Na vossa faculdade, os docentes falam entre si no início de cada semestre para perceber o trabalho envolvido em cada unidade curricular? Quem considera ter os conhecimentos para adaptar materiais e aulas para estudantes com necessidades educativas específicas, por exemplo, estudantes invisuais? Quem considera que existe uma boa integração de estudantes internacionais? Quem acha que trabalhadores estudantes têm apoio suficiente no seu percurso? Na vossa unidade orgânica há algum apoio a nível económico? Existe algum serviço de orientação vocacional? Quem é que tem iniciativas onde se reflete sobre a transição entre o ensino secundário e o ensino superior? Existem momentos de reflexão entre estudantes e docentes? Quem valoriza as respostas presentes nos inquéritos pedagógicos?
Quem tem momentos de reflexão com os representantes de ano ou com a comissão de acompanhamento? Quem é que tem por hábito partilhar boas práticas com outros docentes e vice-versa? Ok, podem abrir. Obrigada. Portanto, isto, primeiro que tudo, é para vos colocar a refletir, que acho que é o mais importante também aqui. E a verdade, pronto, em algumas questões, e eu vou tocar nesses pontos, houve muito mais mãozinhas levantadas do que noutras, mas acho que aqui o objetivo é também, eu estive no primeiro workshop e acho que é fácil de perceber que todos temos a teoria e sabemos que há recursos, como a professora Marina disse muito bem, e acho que, pronto, no bocadinho que estamos aqui, se calhar o importante refletir é porque é que ainda não fazemos determinada ação e o que é que podemos fazer efetivamente para melhorar. E, portanto, como eu estive aqui no primeiro workshop, eu vou pegar no que foi apresentado e tentar refletir sobre possíveis estratégias. Pronto, refletindo sobre o que a minha Associação de Estudantes faz, o que se faz na FPCEUP, sabendo que todos nós ainda temos um caminho para construir e de evolução nesse sentido. Portanto, eu peguei nas dimensões da vida do estudante que podem influenciar a permanência ou abandono que vimos efetivamente no workshop anterior. Portanto, começando pela preparação académica e integração social, todos nós, não é? Já fomos estudantes, eu continuo a ser estudante e sabemos que a transição para do ensino secundário para o ensino superior é efetivamente desafiante. Claro que há uns mais preparados do que outros, mas são realidades diferentes. E este ano, pela primeira vez, os estudantes de primeiro ano entraram ao mesmo tempo que os restantes estudantes. Portanto, pela primeira vez também na FPCEUP nós tivemos uma semana de integração para os estudantes de primeiro ano, que foi em articulação com o Conselho Pedagógico e com a Associação de Estudantes. E vou referir apenas algumas ações que considerem importantes e que podem refletir se serão boas práticas a implementar também. Portanto, nós tivemos, claro, as sessões com diretores de ciclo de estudo para refletir sobre as áreas, tivemos sessões sobre o Cigarra, o Moodle e o Webmail, tivemos um dia inteiro para atividades de mentores e mentorados, com convívios e visitas pela faculdade, tivemos sessões para estudantes de mobilidade, tivemos um dia inteiro dedicado à reflexão de mudar o chip do secundário para a universidade, no qual os estudantes refletiram sobre mudanças, exigências, necessidades, recursos, mas também tiveram a oportunidade de conversar com estudantes de segundo ano e com docentes de ambas as áreas. Também tivemos desde logo um workshop de autocuidado para que a promoção de saúde mental comece logo a ser conversada desde o primeiro momento e claro, pronto, não vou focar tanto se calhar nas atividades da AE, poderá-se ficar mais para a frente, que se calhar também são atividades que já poderão conhecer e que não estão tão na base da vossa prática. Pronto, depois houve uma falha e reflito convosco para que também possam implementar nas vossas unidades orgânicas que nós não tínhamos nada especialmente preparado para estudantes de segunda e terceira fase, que são estudantes que acabam depois por chegar particularmente atarantados porque têm que apanhar um comboio que já partiu. Portanto, é efetivamente muito importante haver iniciativas também preparadas para estes estudantes. E claro, pronto, falar sobre a importância da mentoria, que é aqui muito importante para a integração. Depois, o segundo fator, as condições familiares e económicas. Portanto, eu perguntei se existiam apoios, houve algumas mãozinhas levantadas e nós sabemos que as questões socioeconómicas são neste momento o maior entrave à entrada ou permanência no ensino superior. A FPCEUP tem um questionário de auscultação de necessidades socioeconómicas que está aberto todo o ano e fazem-nos chegar muitas questões. Portanto, questões associadas a propinas, e aqui sabemos que não há muito a fazer, questões associadas a alojamento, e já vou referir a isso, e questões associadas à alimentação. E, portanto, a AIE já ofereceu vários cartões continente para estudantes que não tinham a possibilidade socioeconómica de comprar alimentos naquele momento. Se é a AIE que o deve fazer, não sei, pronto, deixo aqui também a questão no ar. A doutora Helena disse que havia alguns apoios na FEUP neste sentido. Pronto, aqui temos sido nós a darmos. E em constante articulação, e isso é muito bom aqui com a valência de apoio ao estudante, que recorrem muito a nós, entregamos também roupa, entregamos material escolar quando nos solicitam, e temos a iniciativa do Cantinho Solidário, que é uma prateleira que está na nossa sala de convívio, em que qualquer pessoa da comunidade académica pode deixar lá alimentos e qualquer pessoa que precise, portanto aqui particularizando os estudantes, pode ir lá buscar de forma anónima. E, por exemplo, nós estamos agora a preparar a nossa 31ª edição da Semana de Psicologia e de Ciências de Educação, e uma iniciativa que preparamos é quem doar alimentos ou algum produto essencial, produtos de higiene, etc., para o Cantinho Solidário pode habilitar-se a ganhar um passe semanal para a semana. Pronto, depois ao nível do alojamento,
é algo que portanto, é um dos pedidos que mais recebemos e todos acho eu que estamos cientes da crise de alojamento estudantil e portanto nós começamos este ano um projeto, que está a ser preparado há 2 anos, mas que foi há pouco tempo apresentado, que é o Abrigamo-nos, em que, pronto, depois eu posso falar mais sobre isso, não posso aqui perder muito tempo nesse sentido, mas a ideia é que uma pessoa anfitriã, que neste momento será um estudante, um membro familiar do agregado familiar do estudante ou um estudante alumni, possa receber na sua casa um estudante, portanto num período máximo de 3 meses, sendo que este estudante tem que ser obrigatoriamente apoiado pela Valência de Apoio ao Estudante, não vamos ser nós a escolher nenhum estudante, portanto será apoiado pela Valência de Apoio ao Estudante, não tem neste momento capacidade financeira para suportar um alojamento ou não consegue encontrar um alojamento que consiga suportar financeiramente e a ideia é que continue sempre com a procura ativa de alojamento durante estes 3 meses com a nossa ajuda e com a Valência de Apoio ao Estudante, mas que efetivamente só esta questão e se alguém possibilitar uma cama para estes estudantes pode aqui prevenir o abandono em vários casos no ensino superior. E pronto, e pequenas coisas e pequenas ações simples que nós possamos fazer, por exemplo, saber estudantes que já estão sinalizados, se calhar permitir que não paguem a taxa de realização de exames para melhoria, portanto a taxa que existe para exames de melhoria, se calhar contactar estudantes que têm muitas propinas em atraso, portanto os serviços académicos têm acesso a esta informação, mais ninguém precisa de ter, mas se calhar só perceber, ok, porque é que neste momento há tantas propinas em atraso neste caso? Pode haver uma razão que o explique, ou pode também estar a prevenir algum caso ou a alertar para algum caso importante. E acho que é importante não ficarmos à espera dos apoios que já existem, que são extremamente importantes, mas que sabemos que não chegam a todos e que há cada vez maior necessidade nesse caso. Relativamente ao fator do desempenho académico, aqui eu não posso deixar de enfatizar existirem mais momentos como estes, portanto, de reflexão entre docentes, mas eu acho que é extremamente importante momentos de reflexão entre estudantes e docentes, e aqui não houve muitas mãozinhas levantadas quando eu questionei, portanto acho que é muito importante e, por exemplo, nas primeiras aulas, que são sempre aulas de apresentação, não é, que às vezes as aulas até acabam mais cedo, porque não perguntar, portanto, principalmente, por exemplo, estudantes de segundo ano, no que é que se pode melhorar, o que é que os estudantes gostariam de ver, gerir expectativas, que também é importante desde logo de início. Os inquéritos pedagógicos, eu acho que nós sabemos, não é, que há muitos estudantes que não respondem aos inquéritos pedagógicos porque não veem qualquer impacto da sua resposta. Eu acho que seria muito importante, e pronto, se calhar não assim tão simples, mas na primeira aula do semestre a seguir, o docente refletir que práticas é que reforçou ou que alterou consoante as respostas dos inquéritos pedagógicos, mesmo que sejam só 20% dos estudantes a responder, porque se calhar no semestre a seguir vou pensar, ok, se ele pensou e se reforçou ou alterou alguma prática consoante o feedback dos meus colegas, se calhar também faz sentido eu responder e se calhar também vai ter impacto para os futuros. E acho que isso pode ser importante, assim como criar mecanismos de partilhas de boas práticas, ou seja, fóruns com docentes, no Moodle, etc. Acho que há vários recursos que podem ser efetivamente potenciados nesse sentido. E acho que aqui os órgãos de gestão também têm um papel muito importante e eu fico muito contente porque neste momento acho que o nosso Conselho Pedagógico também está cada vez mais ativo neste sentido e acho que há coisas muito simples que podem ser refletidas em órgãos de gestão. Por exemplo, o calendário de exames. Um calendário de exames sair, por exemplo, portanto, vamos falar do primeiro semestre, sair quase no final do semestre, a meio de dezembro, é crítico para um estudante deslocado que vive nos Açores ou na Madeira, que tem que comprar voos, que tem que perceber não é se consegue estar na sua família ou não. E às vezes os exames começarem a 3 de janeiro pode fazer com que um estudante dos Açores ou da Madeira passe o ano novo sozinho. Porque é preciso marcar voos e não é fácil, sabemos nós, nessa altura, e porque, claro, que se tem um exame a 3 de janeiro tem que estudar bastante, não é, naquela altura. Claro que estas questões são mais de sistema e são difíceis, mas acho que é importante de nós refletirmos também como é que as podemos ultrapassar. Outro fator muito importante, claro, a saúde mental. E, portanto, eu perguntei-vos de iniciativas de promoção de saúde mental, não perguntei na vertente remediativa de propósito, que já sabemos que é muito importante, mas acho que a vertente preventiva também é aqui essencial e nós estamos a construir um programa anual de promoção de saúde mental, portanto, a Associação de Estudantes em conjunto com o Serviço de Consultas Psicológicas da FPSEUP, que tem um conjunto de iniciativas que são simples, mas que podem efetivamente fazer a diferença. Criação de espaços
promotores de saúde mental, ou seja, espaços mais acolhedores, seja uma sala de convívio, que tenha um espaço mais de descontração. Nós neste momento temos um espaço que tem cartas, tem mandalas, não sei se sabem, que é para as pessoas pintarem, que pode ajudar a relaxar um bocadinho, portanto com alguns sofás, que seja assim um momento mais de descontração, com algumas mensagens de valorização dos próprios estudantes e de motivação. Acho que é importante. Também temos uma auscultação para perceber como é que está a saúde mental da comunidade estudantil da FPCEUP. Queremos começar grupos de partilha com liderança profissional, pronto, também a doutora Helena falou, e acho que é efetivamente muito importante para uma questão de gestão de emoções e de promoção de competências socioemocionais. Queremos ter por mês um workshop de desenvolvimento de competências e promoção da literacia em saúde mental, seja sobre gestão de stress, gestão de tempo, a promoção da saúde mental em época de exames, violência nas relações interpessoais, etc, etc. Também tertúlias com testemunhos ao nível de problemas de saúde mental, tenho que me calar, não é? Pois, okay. E depois também nos primeiros socorros psicológicos, ou seja, vamos tentar ter aqui uma parceria com a Cruz Vermelha Portuguesa para que exista esta formação para estudantes, mas também para docentes, porque também como a doutora Helena falou e muito bem, há cada vez mais pedidos para necessidades educativas específicas que estão associadas a problemas de saúde mental, e muitos de nós não estão capacitados para perceber, não é, o que fazer se houver um ataque de pânico numa aula ou um ataque de pânico num exame, e acho que é muito importante estarmos capacitados para responder a essas questões. Pronto, eu tinha muito mais coisas a dizer, mas eu digo depois. Obrigada. Antes de mais, muito bom dia a todos e a todas. Agradecer também o convite para estar aqui presente. Explicar-vos muito rapidamente o que é a Federação Académica do Porto. Portanto, a Federação Académica do Porto é uma estrutura que existe desde 1989 e que tem como principal objetivo, além, portanto, das atividades que vai dinamizando, representar os estudantes, defender as suas causas e tornar cada vez mais o ensino superior acessível a todos e sem barreiras. Portanto, a FAP é constituída por várias associações de estudantes, em particular, portanto, na Universidade do Porto, é constituída e fazem parte, portanto, as 14 associações de estudantes das unidades orgânicas existentes. E o nosso trabalho é um trabalho de contacto com os estudantes através das associações de estudantes, e depois um contacto, por outro lado, com os decisores políticos, digamos assim, com os agentes governamentais, quer ao nível das instituições de ensino superior, quer depois também com a própria tutela. Nós temos vindo, portanto, a realizar diversos estudos, concretizar também aqui diversos inquéritos, e obviamente que esta questão do sucesso, que eu vou falar sempre como insucesso, o insucesso escolar e por sua vez também o seu abandono, é um tema bastante complexo e que tem sido, portanto, identificado com um conjunto de vários fatores, ou seja, existe aqui uma cadeia, existe um conjunto de fatores, existe o insucesso escolar e depois existe o abandono, que é uma consequência de tudo isto. E aquilo que nós temos vindo a identificar é logo como fatores as questões socioeconómicas, problemas como a falta de alojamento e portanto, os custos que estão inerentes ao alojamento existente, os próprios custos de vida. Portanto, quando olhamos para estudantes deslocados, que vêm, por exemplo, vamos aqui dar um caso, no norte, dizer, por exemplo, vir de Bragança até nem é muito longe, mas ainda é uma distância significativa. Mas quando nós temos, portanto, estudantes deslocados que saem da sua zona de residência para vir para cá e muitas vezes se deparam com estes problemas, isto já é um primeiro indicador de que o abandono escolar é iminente, e é uma reflexão que nós temos que fazer, porque cada um tem a liberdade de poder escolher o sítio onde quer estudar, só que muitas vezes, quando não existem estes tipos de condições, existem logo, portanto, aqui indicadores de que o abandono escolar pode ser iminente. Mas existem muitos outros. A integração, e aqui, obviamente, também deixar aqui o destaque para os programas de mentoria, e as próprias associações de estudantes têm um papel fundamental nisto. A pressão no desempenho académico, ou seja, o ser cada vez melhor,
as ambições profissionais, e toda a gente sabe que Portugal é um país onde, infelizmente, em grande parte das áreas, a precariedade dos salários também já é um fator em que muitos jovens pensam, mesmo antes da entrada no ensino superior. As questões da saúde mental, e aqui também como algo que é cada vez mais crítico. Num estudo que a Federação Académica do Porto fez agora recentemente, no Dia Nacional do Estudante, que divulgou os resultados, numa amostra, digamos assim, de cerca de mais ou menos 1000 estudantes, cerca de 74% admitiu que sofreu um declínio significativo do seu estado de saúde mental após a pandemia. E deste número, portanto, 24% admitiu abandonar o seu ciclo de estudos. E, portanto, quando nós olhamos para estes números, de facto, temos que ficar alerta, porque as causas do abandono escolar podem ser muitas. Questões como a saúde mental são, de facto, muito usuais, mas existem, portanto, aqui vários fatores que levam, além da saúde mental que me referi aqui. Depois, a inovação pedagógica, ou a falta dela, que muitas vezes os estudantes também reportam questões como aulas demasiado expositivas, não havendo, portanto, a vertente prática como algo que seja mais direto, digamos assim, e que permita, portanto, aos estudantes ter aqui novas ferramentas, novos recursos, questão da utilização das aulas remotas também como uma forma de inovação pedagógica. Depois, a sobrecarga horária. A sobrecarga horária também surge aqui como um dos temas que os estudantes se vêm queixando. Neste sentido, também a própria FAP apresentou um projeto que é a Semana de 4 dias, que, portanto, pretende levar a cabo e que consiste precisamente em reduzir a carga horária para que se possa, portanto, dar a oportunidade de os próprios estudantes poderem fazer outras coisas, nomeadamente a prática desportiva, como algo que é fundamental também aqui para um contexto de bem-estar, quer seja físico, quer seja mental. Depois também a falta de regulamentação ao nível daquilo que são os estatutos, e aqui é importante evidenciar, portanto, existem regulamentações a nível nacional, quadros legais para os estatutos, quer seja do trabalhador estudante, quer seja, por exemplo, do estatuto de estudante-atleta, mas tendo em conta a autonomia das instituições de ensino superior, depois existem regulamentos complementares a estes mesmos estatutos. Quando existe demasiada, não é omissão, mas quando não existe informação, digamos assim, suficiente que permita uniformizar estes estatutos a nível legal, cada instituição de ensino superior faz aquilo que bem entende nas suas regulamentações. Umas têm, portanto, muitas vantagens neste tipo de regulamentação, outras nem tanto. Mas olhando, portanto, para estes casos, quando olhamos, por exemplo, para o trabalhador estudante, muitos estudantes são obrigados a ter um part-time para conseguir pagar as despesas dos custos de vida que têm, seja com alojamento, seja com propinas, etc. Só que depois, ao nível da regulamentação, fica muito aquém aquilo que são os benefícios que estes estudantes possam ter. O mesmo se aplica à questão do desporto, em que há muitos estudantes que são estudantes e atletas, têm uma carreira dual e que muitas vezes têm que ser obrigados a deixar o desporto de lado para conseguir efetivamente ter um bom desempenho académico. E depois também há aqui uma coisa que eu gostava de destacar, que é também a preparação que os próprios estudantes têm desde o ensino secundário. Portanto, eu considero que no ensino secundário cada vez estamos a tornar este ensino mais num sentido de preparar pessoas para ter notas e não preparar as pessoas para ter um pensamento crítico. E isto acho que é fundamental numa reflexão, porque depois, quando os estudantes entram no ensino superior, sofrem com um choque muito grande, porque as coisas são diferentes. E seguindo esta dinâmica, digamos assim, quando se chega ao ensino superior, se não houver aqui um acompanhamento destes estudantes, quer seja ao nível da mentoria, quer seja ao nível também das associações de estudantes, muitos deles ficam para trás,
muitos deles ficam depressivos, existe muito esta situação, porque não conseguem atingir os resultados que gostariam de alcançar, e obviamente que isto tem consequências muito, muito graves. Só mesmo para terminar, destacar aqui alguns dos trabalhos que a Federação Académica do Porto tem vindo a fazer. Nós temos vindo a fazer vários inquéritos que permitem identificar aqui estes fatores, mas também ter aqui alguns números sobre estes casos, não só a nível da questão do insucesso escolar e do abandono. Temos muitos outros temas que temos vindo a trabalhar. Lançámos também há pouco tempo um referencial de saúde e qualidade, um compromisso para o ensino superior, em parceria e a colaboração com a Direção-Geral da Saúde, com o objetivo precisamente de dar um conjunto de recomendações às instituições de ensino superior ao nível, portanto, daquilo que é a saúde, daquilo que é o bem-estar físico, o bem-estar mental, proporcionar atividades que permitam levar ao sucesso académico. Produzimos um documento, Ventos de Mudança no Ensino Superior, um estudo sobre inovação pedagógica, onde identificámos os principais problemas apontados pelos estudantes e também apresentámos algumas recomendações. E, portanto, na generalidade, tem sido este o nosso trabalho na Federação Académica do Porto, portanto, a preocupação constante, em conjunto com as associações de estudantes, em identificar estes casos, identificar os estudantes e levar, portanto, estes tipos estes tipos de problemas, mas também recomendações a quem decide, portanto, à tutela e também às instituições de ensino superior. Ora, muito bem. Bem, eu tenho agora uma tarefa difícil, porque a ideia é que eu fizesse aqui um comentário que pudesse também suscitar um pouco a discussão. E, portanto, eu vou fazer o comentário que é a leitura impossível, não é? Em vez de ser a leitura possível, é a leitura impossível do que foi dito, mas acho que muitas coisas muito importantes foram ditas e que valeria a pena, talvez, centrar por aí. A forma mais simples de começar isso, devo dizer, é ir para os clássicos, que é o que a gente faz. Em caso de enrascanço, agarra-te a um clássico qualquer. E um dos clássicos, claro, na discussão que nós temos nas ciências sociais sobre enfim, fatores que podem conjugar-se ou identificar-se, é dizer que há fatores que são da ordem da estrutura e fatores que são da ordem da agência. Não é? E eu acho que há aqui várias discussões que mostram como estes fatores são importantes para pensarmos estas questões. Enfim. E notem que na estrutura há coisas de níveis diferentes. Há várias coisas que foram reforçadas e que têm a ver com questões como as condições socioeconómicas, como as condições habitacionais, que hoje em dia são críticas para todos, para docentes e para estudantes, mas são, claro, especialmente críticas para estudantes deslocados, que se veem confrontados com uma crise brutal, com um impacto brutal, como sabemos, e que, aliás, não é nada que não fosse anunciada, mas que se agravou com políticas habitacionais e políticas de concessão de vistos, relativamente às quais temos também que falar. A dimensão da política está sempre, evidentemente, presente aqui. Não é? Depois, claro, ainda ao nível da estrutura, coisas que têm a ver com a pandemia e os seus impactos, nomeadamente foi aqui reforçado também, estas dimensões estão relacionadas e, portanto, quando falamos em dimensões da saúde mental, que têm a ver, claro, com as dimensões já da agência, já do individual, claro que a pandemia teve aqui um efeito importante. Se calhar nós não estaríamos hoje a falar na sugestão que o Carlos falou do ensino remoto, se não fosse o termos descoberto mal, da pior maneira, nas condições mais terríveis, de que afinal de contas havia uma coisa chamada Zoom, cuja existência nós desconhecíamos e que nos permitia fazer aulas de ensino remoto, enfim, aulas, ensino, tudo isto sendo mais metafórico do que real, remoto sim, remoto sendo de facto, é verdade, o Zoom é uma coisa de remota, isso tenho a certeza. Se é aulas e ensino, não sei. Mas claro, e depois um terceiro conjunto de dimensões desta estrutura, se quiserem, que a Carlinda designou dos pontapés, acho eu, não é? Que era os empurrões. Eu já estou numa de pontapés. És mais leve. Eu já estou mais numa de pontapés, que é, claro, os efeitos do processo de Bolonha, os efeitos de uma agência de avaliação do ensino superior
que regula externamente o ensino superior e que, portanto, também regula muito das discussões e das vivências que nós vamos tendo ao nível das universidades sobre aquilo que são as nossas concepções de avaliação, de sucesso, etc, etc. A dimensão da agência foi, evidentemente, também saliente. Para além das questões, claro, da saúde mental, muitas questões da motivação, quer a Helena, quer a Marina, falaram muito, e essas dimensões estão muito presentes, claro, e são muito centrais em qualquer discussão sobre isto. Em todo o caso, gostava de salientar que o que esteve aqui presente, é muito uma concepção alargada do sucesso escolar, porque foi enfatizado, e acho que por toda a gente, que nós estamos a falar aqui de dimensões que têm a ver com as mais estritamente académicas, ou se quiserem, estritamente académicas e cognitivas, com outras dimensões que têm a ver com as questões, enfim, nós também podemos dizer que também são cognitivas, mas ainda assim do pensamento crítico, da participação, do envolvimento, do desenvolvimento pessoal, de dimensões mais transversais, relativamente à qual temos uma crescente consciência, mesmo que, e vou já anunciar uma das questões que me parece ser importante nesta discussão, nós temos crescente consciência de que estas dimensões são importantes. Não sei se as nossas práticas depois são reveladoras, nós ainda estamos na fase da consciência. Se isto tem consequências ao nível depois da forma como nós organizamos as práticas de ensino e as práticas de vivência da universidade, isso aí já sou capaz enfim, duvidar um pouco. Terceiro aspecto e último aspecto, antes de passar a palavra aqui às minhas colegas e depois ao conjunto dos participantes. Eu gostava muito de salientar uma coisa que acho que esteve presente nas falas de todos e de todas, que foi esta ideia de que a universidade como um contexto, já agora, como um contexto das nossas vidas, de todos, estudantes, docentes, funcionários, nós vivemos aqui uma boa parte do nosso tempo. E, desse ponto de vista, é verdade, destacava muito esta ideia, a Marina disse isto, da riqueza e da variedade de recursos que nós temos. E claro que no caso, Marina, estavas a pensar nas questões do ensino da aprendizagem, mas é verdade até isto, não é? Até estarmos nesta sala, destes espaços que a universidade tem e que permite e que propicia aqui, enfim, e para quem andou na universidade há uns anos atrás, há mais de 6 meses. Eu frequentei a universidade há mais de 6 meses como estudante, no caso de estarem a pensar exatamente quando é que eu fiz o curso. Foi há mais de 6 meses, ok? E, portanto, também estou há mais de 6 meses aqui nesta universidade. Mas, portanto, nessa altura, não é? Qualquer visão da biblioteca da Rua das Taipas com o Sr. Fernando é ridícula em comparação com aquilo. O Sr. Fernando, que era um querido, aliás, mas quer dizer, é ridículo em comparação com aquilo que hoje em dia são os recursos que nós temos em termos de computadores, mesmo com os problemas que temos sempre que ligamos e o computador diz que vai fazer aquela atualização só para nós, mas quer dizer, é incomparável. Os recursos, as possibilidades que nós temos de trabalho, de desenvolvimento, todos nós, estudantes, alunos, funcionários, todos nós, de facto, temos esta possibilidade de um recurso de grande diversidade e de grande riqueza. Qual é aqui a questão? É que parte dessa diversidade e dessa riqueza também se faz em alguma coisa que já existia, no meu tempo. E essa coisa que já existia no meu tempo era esta riqueza social e relacional daquilo que é a experiência da universidade. E essa oportunidade de interação entre estudantes, entre professores, entre estudantes e professores, que foi aqui salientada também, me parece qualquer coisa de importante e me parece que então, como agora, muitas vezes nós verdadeiramente apreciamos os recursos, os tais físicos, e aqueles que são de natureza imaterial são possivelmente menos presentes e menos... não sei se menos valorizados, mas seguramente menos aproveitados naquilo que eles têm de validação pedagógica. Eu não estou a dizer naquilo que eles contribuem para a nossa validação emocional, para os nossos amigos, estou a dizer naquilo que eles têm de um potencial pedagógico e de um potencial de aprendizagem. E é isso que me parece também
ser importante para explicar alguns equívocos que vale a pena também abordarmos quando discutimos estas questões. Bem, a Marina, en passant, disse uma coisa que é nem toda a matéria é interessante. A Carlinda tinha também salientado um pouco esta ideia, não é? Claro, há um conjunto de exigências, mas depois, é verdade, nós aprendemos muitas coisas na universidade e damos aulas, e eu dou aulas de coisas que às vezes realmente não são interessantes. É sim, é verdade, e eu estou profundamente apaixonada por toda a matéria que abordo nas minhas aulas, não. Tento fazer o meu melhor, tento, mas realmente não é verdade isto. E isto é importante ser dito, porque a determinada altura nós também podemos criar aqui o equívoco de que o ensino é sempre uma experiência de amanhãs que cantam, não é? Desta coisa de que a gente entra numa sala de aula e é uma experiência maravilhosa para todos os interessados. Sim, uns dias sim, outros não. A gente tenta fazer o melhor com a matéria que tem, mas nós sabemos. E, muitas vezes, os modelos teóricos que estamos a discutir são modelos teóricos que são difíceis, são complexos, que implicam atenção e implicam esforço e implicam perseverança, mesmo em circunstâncias, fala uma professora que dá métodos quantitativos a estudantes que muitas vezes deixaram de ter matemática no 9º ano de escolaridade. E, no entanto, chegam à universidade e têm lá que levar comigo a falar sobre métodos quantitativos e sobre, enfim, uns básicos de estatística. Estão a ver o efeito maravilhoso que isto tem numa sala de aula, não é? Estraga qualquer, tem o potencial de estragar qualquer conversa, não é? Mas, de qualquer das formas, este equívoco é muitas vezes acompanhado de um outro equívoco, e o Carlos não se vai zangar comigo de eu dizer isto, que é um bocadinho que todas as aulas são passíveis de serem aulas práticas. Como se aulas práticas não fossem às vezes uma chumbada imensa que ninguém aguenta. Quer dizer, portanto, nós muitas vezes também temos alguns a priori sobre o que é um ensino interessante ou sobre uma aula expositiva ser qualquer coisa sempre má e ser já agora uma coisa que implica passividade por parte dos estudantes. Alguns dos meus momentos mais fantásticos como estudante foi ter estado com professores que estavam a fazer o exercício magnífico de estar a pensar comigo naquele momento, em que eu estive calada 2 horas, o que é difícil. Devo desde já dizer, difícil, reconheço que é difícil. E acho que estas questões, mas mais uma vez, tenderia a dizer que talvez o que há aqui de mais interessante e até de mais importante neste evento é o dar-nos aqui a possibilidade deste espaço de reflexão coletiva e de partilha coletiva e, portanto, vou-me já calar e pedir um bocadinho a cada um dos meus colegas, talvez agora, eventualmente até pela mesma ordem, não é? Acho que há aqui material, espero ter alimentado um pouco a discussão, se quiserem, para dizer que eu disse tudo mal e que interpretei tudo mal o que eles disseram e que elas disseram e com certeza terão razão, mas tentando salientar e depois alargaríamos a discussão, se acharem bem. E quanto tempo é que nos dás? Dou pouco. 1 minuto, 2 minutos? Temos... Sim, 2 minutos. Sim, 2 minutos. Então, se é... Vamos fazer um coffee break. Não, eu sei o que a casa gasta e, portanto, quero conhecer as regras. Olha, eu de tudo que foi dito vou salientar apenas 2 aspectos, tentando gastar 1 minuto com cada um. Um tem a ver com uma estratégia que eu não referi e que eu acho que esteve aqui presente, que é mostrar, realmente termos consciência que a universitária vai para além do saber das áreas disciplinares a que cada um de nós está vinculado. E, portanto, e foi muito aqui, e, portanto, quando foi proposto uma semana de 4 dias, quando foi proposto estas vivências, etc., de facto, o ensino, isto implica que muitas vezes esses ambientes são criados e foi muito reforçado aqui, o ambiente relacional. E, portanto, quando eu disse que o chat GTP não indicou esta estratégia, quando eu lhe perguntei, que estratégia está? Ele disse uma série delas, mas não me disse esta do estabelecer um ambiente relacional que tem por base este reconhecimento que a formação universitária vai para além deste conhecimento do domínio disciplinar.
E eu própria, como fui convidada para esta mesa redonda pela minha experiência, eu devo dizer que a minha primeira formação académica foi uma licenciatura em farmácia, quando as licenciaturas tinham 5 anos. E eu convivi se eu entrei em 68, acabei em 73, convivi com aquela ideia de que o bom professor, ou aliás o professor, era aquele do cadeirão que os estudantes do 5º ano ainda tinham aquela cadeira por fazer. Mas ao mesmo tempo convivi com um espaço físico, que era um bar da faculdade, com um balcão enorme, e eu vivi estas contradições, onde os meus colegas homens eram chamados produtores a partir do 1º ano, e nós, mulheres, éramos tratadas por meninas, e portanto isto também mostra, mas nesse convívio, a relação com os professores era feita sentados no balcão, e isto teve imensa influência. Claro que nessa altura o alargamento da base de recrutamento não era a que é hoje, mas teve imensa importância e, portanto, eu quero reforçar aquilo que foi dito. Por outro lado, a questão da motivação. A primeira classificação que eu tive quando frequentei esse curso, em Química Orgânica, foi 15. Devo dizer que 15 na altura era uma boa nota, correspondia agora ao 19. Teve uma influência enorme. Eu nem sequer tinha sido muito boa aluna no ensino secundário. Tinha sido uma aluna razoável para entrar na universidade, mas aquele 15, aliás, as minhas irmãs mais velhas que frequentavam já o ensino universitário, quando eu tive 15, disse: vais sair com 15. E 15 na altura era boa nota. Porque criei um perfil. Por outro lado, também me motivou. Ou seja, isto obriga-nos a colocar outra vez nesta dualidade. Quando nós pensamos no sucesso académico, nós muitas vezes criamos um perfil que não corresponde à realidade, um perfil do aluno, e, portanto, acabamos por o marcar negativamente. Outras vezes criamos um perfil que é positivo e acabamos por o influenciar positivamente. E, portanto, esse aspecto é importante. Como segundo aspecto, realço esta ideia de que eu acho que se calhar nós evoluímos bastante, temos melhorado, é mesmo como a Marina Serra Lemos, às vezes damos uma imagem menos positiva do que é o ensino superior do que ela de facto é. Apesar disso, na questão da avaliação, nós vamos ter de alterar imenso. A Reitoria organizou a semana passada umas sessões sobre a inteligência artificial e a ética na investigação e no ensino, e de facto o processo de avaliação, que eu acho que nós hoje estamos a dizer e dizemos daqui a pouco tempo, se calhar há 6 meses, passa a ser diferente. Há mesmo algumas instituições que já recuperaram as chamadas provas orais e as tutorias que são. Aliás, nós há 15 dias atrás, quando dizia que na Faculdade de Direito tinham eliminado as orais porque não era possível com tantos estudantes, nestas sessões sobre a inteligência artificial, os colegas diziam que tinham recuperado as orais e as tutorias com os trabalhos de grupo. E em relação à avaliação, eu queria reforçar uma coisa. A Joana começou por fazer perguntas, ou seja, corresponde àquilo que nós na educação e na avaliação chamamos o diagnóstico. É evidente, usou aquilo como também um processo de motivação das pessoas trazerem ao domínio da consciência aquilo que já fazem, as suas percepções. Mas quando na primeira fase referia a questão, e isto prende-se muito também com a aprendizagem e com o sucesso, organizar grupos, e eu na altura referi só com tipos de inteligência, de interesses distintos, mas também com aquilo que já sabem, as suas competências, é mesmo promotor do sucesso. E muitas vezes nós deixamos a organização dos grupos de trabalho ao calha, ou por relações de amizade, e às vezes ainda pior, se na turma há estudantes que são
de mobilidade, de Erasmus, ou porque têm cadeiras atrasadas, há o grupo dos que formam os atrasados, pura experiência, inclusivamente pura experiência familiar, digo que essa organização de grupos normalmente impede este papel da universidade de formar para esta amplitude de dimensão social, e por outro lado não desenvolve as competências que nós pretendemos desenvolver nos nossos... Vamos começar a fazer assim. O quê? A Sónia vamos começar a fazer assim. Bom, para ser rápida, estava aqui a pensar usar uma estratégia muito simplificadora, portanto, vou ser redutora de toda a riqueza que aqui foi dita, seguramente. Mas eu acho que há um aspecto que é muito organizador, do meu ponto de vista, do nosso pensamento sobre como tentar, enfim, criar as condições ótimas ou otimizar as condições de aprendizagem, nomeadamente no ensino superior, e é um conjunto de 3 características ditas de forma muito global, mas também muito inteira, não é? Muito no global, no sentido inteiro, de completo, que me parecem interessantes e que são, portanto, as características de otimização podem reduzir-se da seguinte forma: grau de estrutura que nós proporcionamos aos estudantes, sendo que esse grau de estrutura pode ir de um ambiente hiperestruturado e, portanto, até, digamos, demasiado, entre aspas, dependendo das circunstâncias, até ao caos, não é? Acho que não há situações de caos propriamente, mas enfim, este grau de estrutura, e que obviamente deve variar em função, por exemplo, do nível de competência dos estudantes, certo? Quando há muito pouca competência, o grau de estrutura tem que ser muito mais elevado. À medida que há mais competência, mais capacidade, mais mestria, o nível de estrutura pode ir e beneficia se for diminuindo. Isto é um aspecto. O segundo aspecto, o grau de apoio à autonomia, desde um ambiente que vai de um polo que podemos dizer coercivo, em que, evidentemente, também não estamos a falar de situações dessas no ensino, mas enfim, de muito pouca autonomia por parte de quem está a aprender, até ao apoio à autonomia ideal, digamos assim, um grande apoio, uma grande possibilidade de opções. Notem, no entanto, que quem tem pouca competência não quer ter muitas opções. Não está capaz de optar sem algum mínimo de competência. Estas duas têm depois de ser muito bem equilibradas. E uma terceira, que é a questão do nível de relacionamento. Para falar dos aspectos mais sociais e relacionais, sobretudo, e que vai desde um ambiente de indiferença, frieza, até um ambiente caloroso de acolhimento, por aí fora. Portanto, estas 3 dimensões, chamamos-lhe assim, são uma boa maneira de organizar. Depois, com certeza, a coisa é mais complexa dentro de cada uma, mas são organizadores que me parecem bastante interessantes para pensarmos aquilo que são as condições de aprendizagem boas. Muito obrigada. Ocorre-me falar aqui um bocadinho a propósito do que acabou de falar a professora Marina e a professora Carlinda, de alguns paradoxos, desde logo o paradoxo, se calhar estamos a pregar para os convertidos. Há aqui rostos que eu, apesar de não ser docente e não estar, enfim, regularmente nestas questões, reconheço com regularidade. Portanto, como trazer para estes debates e para estas reflexões estudantes e docentes e técnicos, enfim, da comunidade educativa, que não sejam os mesmos, não é? Que já estão despertos para estas questões. Se calhar um dos paradoxos é a importância das questões pedagógicas e do ensino para a carreira docente, mas não vou entrar por aí porque não me compete. E depois os paradoxos que eu também vou reconhecendo na consulta e na minha intervenção com os estudantes. Esta questão da estruturação das aprendizagens, da desvalorização do ensino mais teórico, aparece muitas vezes, e eu falo de um paradoxo porque os estudantes muitas vezes que recusam mais esta estrutura e este ensino de base são os que mais precisam dela e vêm procurá-la num atendimento individual. Muitas vezes dou por mim a fazer um trabalho, como eu chamo de polícia,
estruturar o tempo, organizar métodos de trabalho, uma questão muito comportamental, que é recusada no contexto de aula e que é procurada depois num contexto individual. Muitas vezes nós, em vez de promovermos aqui a autonomia, primeiro parece que temos que dar um passo atrás e promover a estrutura, quase como se fossem com os miúdos, não é? Que nos fazem uma birra, não é? Lá em casa costumava-se dizer, acabou a democracia. Quando havia uma birra, acabou a democracia, e agora é hora de ir para a cama, ou é hora de ir tomar banho, ou não sei o quê. E, portanto, o papel da estrutura, muitas vezes, para conter até alguma exploração mais desordenada. E depois dizer também que nesta questão da intervenção no ensino superior, muitas vezes há um conflito grande entre aquilo que nós vamos, enfim, defendendo como sendo o papel das atividades extracurriculares, o papel das atividades co-curriculares e aquilo que a universidade, que valor lhes dá, não é? Depois damos por nós, muitas vezes, a ouvir os estudantes dizer eu integrei um núcleo estudantil ou uma atividade, uma competência transversal, como há na Faculdade agora de Engenharia, que fazem parte do programa de estudos, porque isto conta para currículo. Portanto, o que se lá vai retirar, perdeu-se alguma da espontaneidade destas atividades. Por fim, um outro paradoxo também é esta coisa da orientação para os resultados que o Carlos também falou, que nós temos muita dificuldade em fugir a esta orientação para os resultados. Nós temos estudantes que são fruto daquilo que nós produzimos como pais e como educadores e como sociedade, não é? A questão das saídas profissionais, o mérito académico, o resultado, não é? Isto promove um certo individualismo, que depois é muito difícil trabalhar no sentido contrário, dizer que é muito importante o trabalho de grupo, que é muito importante as tutorias, que a nota não conta, ou não conta assim tanto, e que devemos trabalhar com pessoas de outras culturas. Toda a gente procura os estudantes que vêm fazer mobilidade para cá, da Itália ou da Europa do Norte, mas se calhar não procuram tantos estudantes que vêm da África ou da Ásia. E nós vemos isto com muita regularidade, pelo menos no contexto onde eu trabalho. Por fim, e já estou certamente a roubar muito tempo, gostava de trazer para aqui um conceito de um certo confinalismo. Isto é assim uma invenção. Um psiquiatra austríaco, no tempo do pós-guerra, ou durante a Segunda Guerra Mundial, estudou vários bebés em contexto de orfanato e hospitalar e introduziu o conceito de hospitalismo. Os bebés ficavam catatónicos, sem expressão emocional, por ausência de vinculação materna, por ausência de cuidados dos cuidadores. Portanto, estavam sem os cuidadores, e os cuidadores eram os técnicos dos hospitais e dos orfanatos. E eu vejo claro que não, este é um bocadinho exagerado, mas em alguns dos nossos estudantes há algum confinalismo. Esta coisa de estar por trás de um ecrã, não vir às aulas, não socializar e preferirem aulas remotas, por exemplo, a aulas presenciais, como forma de se escudarem do relacionamento interpessoal e os riscos que isto acarreta para a saúde mental, social e coletiva. Obrigada. Pronto, então tentando aqui focar alguns assuntos que não consegui focar há pouco, considero que também são importantes. Pronto, eu acho que a comunicação entre docentes é muito importante e fiquei contente por quase todos levantaram a mão quando coloquei essa questão. Acho que no início de semestre os docentes perceberem o que é que está a ser exigido em cada unidade curricular e pronto, o nível de trabalho, mas também mesmo aquilo que é ensinado em cada unidade curricular para evitar a repetição é muito importante, e a comparação entre os 6 3 créditos com 6, pronto, que é o nosso caso, por exemplo, acho que é muito importante. Acho que é muito importante elogiar e valorizar o trabalho, porque todos nós precisamos de ser motivados e precisamos perceber que somos capazes, ligando aqui ao que a professora Marina disse, e acho que há muita crítica construtiva e é muito importante e também promove a autonomia, mas acho que o elogio ao longo do percurso acho que também é muito importante e, claro, explorar o porquê também de existirem os Cs que têm enormes taxas de reprovação, ligando aqui ao que a professora Carolina disse, acho que é muito importante. E, por exemplo, no CCMEUP há um grupo de trabalho que está a explorar essa questão, associada também aqui ao abandono. Acho que pronto, posso tocar aqui na ambivalência que sentimos enquanto estudantes, ou seja, queremos muito explorar outras vertentes, queremos muito promover as tais soft skills que se falam tanto, mas a média continua a ser a principal questão para muita coisa. Portanto, eu para escolher uma área de mestrado foi por média, para escolher um estágio foi por média, e pronto, e
contra mim fala, eu sempre tive o objetivo de manter muito boas notas e consegui fazê-lo, mas é difícil e envolve sacrificar muita coisa, portanto, principalmente se quisermos gerir com outras atividades que eu sempre o fiz. Na motivação e orientação profissional, que era outro dos fatores falados, acho que é muito importante a ligação ao futuro e, portanto, os estudantes perceberem aquilo que estão a dar, o que é que será no futuro e, portanto, conseguirem ligar à sua área profissional, dando-vos um exemplo muito simples. Portanto, eu para ser psicóloga e para exercer enquanto psicóloga em Portugal tenho que ser membro efetiva da Ordem dos Psicólogos e, portanto, tenho que fazer o ano profissional júnior. Ninguém nos fala do ano profissional júnior ao longo do percurso académico. É mesmo muito importante, portanto, esta ligação com o futuro e com aquilo que estamos a dar com a área futura acho que é muito pertinente. Falando do ambiente universitário e do apoio institucional, acho que já foi aqui muito enfatizado e é extremamente relevante a relação estudante-docente, que acho que às vezes é desvalorizada, mas eu acho que nos motiva e que é muito importante, e eu senti muito essa proximidade na minha faculdade, não me posso queixar de todo, mas acho que é efetivamente importante e que também enfatizaram isso no primeiro workshop, e eu às vezes confesso que tenho um bocadinho de receio. Eu sei que o binómio ensino e investigação é extremamente importante, mas eu também vejo, e se calhar estando em órgãos de gestão e na presença da Associação de Estudantes tem essa posição privilegiada, que os docentes estão muito sobrecarregados, e é verdade, e sei que nem todos os estudantes reconhecem isso, porque lá está, há todo um conjunto de exigências que se tem que fazer e eu sinto que às vezes é desvalorizada a vertente da pedagogia, que na minha perspectiva é o mais importante numa faculdade em que estamos a formar futuros profissionais. Pronto, e acho que isso também deve ser refletido. Pronto, acho que assim, de pontos não queria deixar de referir, portanto havia um ponto que era os estudantes não tradicionais, portanto que nomearam assim no primeiro workshop, e acho que é muito importante pensar nas adaptações pedagógicas para estudantes com necessidades educativas específicas. Há muitos recursos que já existem, mesmo dados pelo Núcleo de Apoio à Inclusão da Universidade do Porto, e que devem ser explorados, participar em informações, porque há coisas muito simples, portanto saber que um PDF com uma tabela não é lido por estudantes invisuais, portanto são coisas simples que todos nós podemos alterar nas nossas práticas, portanto associações de estudantes, docentes, etc., que acho que é muito importante, assim como os estatutos, portanto os estatutos de trabalhador-estudante, portanto se efetivamente há a possibilidade de isenção de faltas, tentar, ao máximo que haja estratégias e haja materiais para que possam aprender de outras formas e possibilitar também que existam. Nós não temos estágios em horários pós-laboral, desculpe, já vou parar. E há muitos trabalhadores estudantes que já têm uma vida, portanto já têm filhos, já têm casa e que não têm possibilidade de deixar de trabalhar e, portanto, sem estágios, por exemplo, em horários pós-laboral, torna-se muito complicado, ou sem mestrados, e pronto, acho que é isso. Acho que é refletir no que temos e o que é que podemos fazer com o que temos. Sim, muito, muito rapidamente. Portanto, eu considero que existem aqui duas grandes dimensões, uma dimensão mais externa e uma dimensão mais interna, no que toca a estes fatores que levam à parte, portanto, do insucesso escolar. E isto, obviamente, há fatores que se conseguem controlar, outros nem tanto. Mas, acima de tudo, no que toca mais a estas questões da inovação pedagógica, eu gostava de focar, acho que há aqui um trabalho muito grande a ser feito, quer do ponto de vista das instituições de ensino superior, quer do ponto de vista também das próprias associações de estudantes em articulação com estas instituições e com os contributos que têm dado, porque a realidade é que nós temos gerações diferentes. Cada geração que vem é diferente. E estamos a lidar com gerações, neste momento, com gerações de consumo instantâneo quase, de consumo rápido, em que à distância de um clique têm acesso, portanto, à informação que pretendem, que querem de uma forma rápida. E isto depois também leva a uma necessidade de se ter que adaptar a forma como nós passamos, portanto, a mensagem num contexto de sala de aula. Por isso é que a inovação pedagógica é importante, quer a nível dos métodos de ensino, e quando falava em aulas práticas, as aulas expositivas também são importantes, só que eu acho que há formas de conseguirmos ter essas aulas expositivas de maneira a que conseguimos atrair, fazer com que os estudantes estejam apaixonados por aquilo. Há várias formas de se conseguir fazer isso, e isso é possível. Até mesmo, se calhar, aqueles conteúdos mais aborrecidos, digamos assim, há formas de se conseguir adaptar. Eu digo muitas vezes que o povo português normalmente está sempre acostumado àquilo que funciona. Ou seja, nós ainda temos algum receio em mudar, em sermos disruptivos. Ou seja, aquilo que funciona, nós gostamos que se mantenha. Mas não, nós temos que começar, portanto, a ter outra visão sobre isto. Muito rapidamente, só para concluir com 2 exemplos, a questão da inteligência artificial. Nós, se calhar, há uns tempos atrás questionávamos o que é isto de inteligência artificial.
Neste momento já não é essa a questão que fazemos. Neste momento a questão que fazemos é como é que vamos implementar isto, o que é que nós vamos fazer da inteligência artificial em contexto de sala de aula. Quais são as imposições que se colocam? Provavelmente a inteligência artificial, provavelmente não, vai acontecer. Vai ser o futuro em termos de contexto de sala de aula. E já está a ser. Mas vai ser o futuro mesmo até como própria ferramenta habitual naquilo que é o contexto de sala de aula. E depois, dar aqui também um exemplo assim um bocadinho mais fora, que é, mas para concluir este assunto, que é, eu comparo muito com uma coisa que foi aplicada, isto mais nas festas académicas, que é os copos reutilizáveis de plástico. Antes, portanto, usava-se os copos descartáveis por uma questão de comodidade e, portanto, aquilo tem um elevado impacto em termos de gestão de resíduos. Hoje em dia, utiliza-se um copo reutilizável em que as pessoas têm que o levar para os eventos. E, portanto, e se não os levarem, tem um custo associado. Isso tem um peso para as pessoas. Mas as pessoas habituaram-se a isso. Houve uma necessidade e habituaram-se a isso. Da mesma forma, eu falo também na questão da inovação pedagógica. Há uma necessidade de se ter que mudar e temos que nos adaptar para isso. Da mesma forma como nos adaptamos com esta questão do copo reutilizável. E neste momento nem questionamos isso. Se calhar no futuro até vai haver outro tipo de material, isto já falando numa veia mais de engenheiro químico, mas vai haver uma necessidade constante de evoluir, de progredir e, portanto, há... Exato. Mas pronto, só para concluir, dizer, portanto, que há uma necessidade, portanto, de se conseguir adaptar às diferentes circunstâncias. Portanto, acho que era esta a mensagem que gostaria de passar. Bom, vamos então dar por terminada esta atividade, desta parte da manhã, para passarmos então agora ao encerramento. E é tão importante o agradecimento que eu tenho, os agradecimentos que temos a fazer, que vou começar justamente por isso, por dirigir um agradecimento não só a todos os que estão aqui presentes e que estiveram nos dois workshops, mas também a todas as pessoas que estiveram envolvidas neste grupo de trabalho que tem vindo desde janeiro até agora a trabalhar no projeto de Mais Sucesso, com vista à melhoria de vários fatores que estão relacionados com o abandono escolar ou o abandono dos vários cursos da Universidade do Porto. Dizer-vos em segundo lugar que se registaram neste segundo workshop várias ideias que vou elencar, que são muito importantes e que criam uma espécie de agenda para continuarmos a trabalhar em conjunto no sentido de ainda melhorar aquilo que consideramos um pouco frágil. E vou se calhar só destacar 4 pontos que me pareceram os mais importantes na medida em que foram os mais repetidos. O primeiro vou até expressar citando alguém que dizia, ou melhor, várias pessoas que estão aqui que me foram dizendo: somos sempre os mesmos. Somos sempre os mesmos neste workshop, no outro workshop, nas ações de formação, nos debates pedagógicos. Os rostos são familiares e já criamos uma espécie de comunidade e familiaridade uns com os outros, porque percebemos naturalmente e de forma espontânea que partilhamos a mesma paixão pedagógica. Mas ao mesmo tempo sentimos a ausência dos outros, porque dizemos este somos sempre os mesmos, também no sentido de gostávamos que viessem mais e de ver outros. E, portanto, o primeiro ponto parece-me que é a urgência de implementarmos e reforçarmos medidas de valorização da dimensão pedagógica do docente universitário. E isto em diversas sedes, em diversos espaços e se calhar com o contributo de todos, um dia talvez cheguemos ao ponto que pretendemos. O segundo ponto é a necessidade urgente de retomar o CIFIC, que foi uma iniciativa implementada pela equipa anterior da Inovação Pedagógica e Tecnologias Educativas, era assim que se chamava, e estão aqui as pessoas que estiveram a fundar essa iniciativa do CIFIC,
e dizer-vos que ele só ainda não foi retomado por culpa minha. Sou única e exclusiva responsável deste interregno entre essa primeira edição e segunda do CIFIC e a próxima, mas que na verdade é urgente e esperamos ainda este ano relançar essa iniciativa. O terceiro ponto que me pareceu muito claro aqui foi a necessidade imperiosa de docentes e estudantes trabalharem em conjunto e não, como vimos aqui, em estudos paralelos. Já foi um grande avanço termos a Federação Académica do Porto e as associações de estudantes a fazerem estudos sobre inovação pedagógica. É um grande avanço os estudantes estarem atentos à dimensão pedagógica, mas parece-me que agora, em vez de serem trabalhos paralelos, os estudantes a fazerem esses estudos por um lado, os docentes a fazerem esses estudos por outro lado, talvez seja o momento de fazerem estes estudos de forma integrada, porque muitas vezes estão a ser usadas expressões, termos, conceitos que parecem os mesmos, mas que na verdade são resultado de amálgamas, de conhecimento ainda um bocadinho frágil e que podem dar aso a mal-entendidos. E é preciso articular este diálogo, não é? Isto acontece quando os estudantes, por exemplo, dizem que a avaliação por pergunta, resposta e exame não é a melhor e depois como solução alternativa apresentam os quiz, os Kahoot, que são configurações tecnológicas da pergunta-resposta e da técnica de exame. Portanto, há aqui um aprofundamento que tem de ser feito e isto só se consegue se trabalhar em equipas conjuntas e não cada um por seu lado. E, finalmente, pareceu-me haver interesse em repetir e até multiplicar momentos de partilha, reflexão e debate como este. Ou seja, que parta de estudos com foco na nossa universidade e no nosso trabalho, para depois ser ponto de partida para dinâmicas de debate e trabalho conjunto como os que experienciámos aqui, para depois serem levados por cada um de vós para as unidades orgânicas, replicando iniciativas em diversos fóruns. Quais são os próximos passos? Bom, primeiro, concluir a implementação do inquérito pedagógico desenhado como protótipo e cujo trabalho de preparação foi partilhado nestes 2 workshops e que foi aplicado, está quase a aplicação a ser concluída esta semana, a estudantes de primeiro ano, primeira vez. Temos já uma amostra muito significativa de respostas e dizer-vos que as informações recolhidas serão objeto de um relatório que vos será enviado, porque este inquérito, este protótipo de que vos falo, recolhe informação que foi aqui dita como sendo útil para professores que estão a trabalhar com estudantes de primeiro ano, primeira vez, e põe já em prática esse diálogo entre professores e docentes, como aqui se referiu. O segundo passo é disponibilizar a todos os participantes destes 2 momentos o conteúdo destes 2 eventos. E vamos ter 2 formatos de difusão, um em vídeo e um em brochura digital. E o objetivo é não só reter a memória do que aqui foi trabalhado, mas poder revisitar de forma sistematizada as ideias, as estratégias, as soluções, os caminhos, as pistas que poderão ser úteis, por exemplo, para cada um de vós nos vossos espaços de trabalho, em conselho pedagógico, como diretores de curso, em equipas de docentes, etc., possam servir de material, ponto de partida para outros momentos que achem pertinentes. Posto isto, e como temos muito trabalho a fazer, sobretudo de pensar em medidas para trazer mais que ainda não conheçamos para estes fóruns e também de valorizar a dimensão pedagógica, resta de novo agradecer toda a gente que está aqui e a outros que já não estão ou não puderam estar, mas contribuíram para este trabalho e agradecer-vos, desejar-vos um bom dia e dizer que se tiverem ideias, ou melhor, se tiverem problemas para serem resolvidos e ideias
que gostassem de experimentar para essa resolução, podem vir ter connosco a inovação educativa e nós tentaremos ajudar. Bom dia, obrigada.